Olá pessoal do Me Salva, estamos aqui na nossa série de aulas de sistemas lineares. Lembrando que, principalmente para essa aula aqui, é essencial que vocês tenham revisado o conteúdo de determinantes na nossa série de aulas. Bom, nessa aula aqui nós vamos fazer a solução de sistemas lineares de 3 variáveis. Nesse vídeo aqui eu vou demonstrar como é que funciona o método e no vídeo seguinte a gente resolve um exercício completo, tá? Mas é essencial que vocês tenham esse conteúdo aqui dominado. Bom, a regra de Cramer é utilizada principalmente para matrizes de terceira ordem, tá? Mas dá para resolver sistemas de segunda ordem também. Quais são as regras que a gente precisa obedecer obrigatoriamente, tá? Delta. Esse delta aqui é o determinante da matriz dos coeficientes do sistema. Simplesmente pegar os coeficientes, monta a matriz e calcula o determinante, é o nosso delta. E o ΔN vai ser o nosso determinante da matriz depois que a gente substitui os resultados do nosso sistema na coluna dessa mesma variável. É mais fácil enxergar do que explicar aqui assim. Então, olha só. Nós temos aqui um sistema, tá? Ele é composto de 3 variáveis, x, y e z, e as soluções B1, B2, B3. Bom, como é que a gente vai fazer? Primeira coisa que a gente precisa providenciar é o nosso determinante. Esse determinante aqui, nós vamos calcular com base no quê? Nós calculamos esse determinante com base nos coeficientes das variáveis. Então, olha só. Aqui a gente precisa ter bastante atenção, tá? Organizem bem assim, sendo uma coluna do x, uma coluna do y e uma coluna do z. Caso tenha algum que esteja trocado, ajeite, né? Dê uma endireitada antes de passar para a matriz, porque é muito provável que tu erre, tá? Vestibulares adoram fazer isso. Então, passando para cá. Essa primeira coluna que nós vamos ter aqui vai ser a coluna da variável x. Depois teremos a coluna da variável y e da variável z. Então, olha só. Na coluna da variável x, nós vamos ter os coeficientes A11, A21 e A31. Esses aqui são os coeficientes da variável x. Na variável y, nós vamos ter o A12, o A22, o A32 e acabou. E agora aqui, nas coeficientes da variável z, nós vamos ter o A13, o A23 e o A33. Esse aqui é o meu delta, certo? Bom, gente, primeira coisa, né? Para resolver com a regra de Cramer, o que a gente precisa fazer? A gente precisa providenciar esse delta e também agora o delta com as soluções aplicadas. Então, olha só. Digamos que eu queira calcular o nosso valor de x, tá? Da nossa variável x. Como é que nós calculamos isso? Nós calculamos fazendo o determinante aplicado na variável x sobre o determinante da matriz geral. Quem que é esse determinante delta x aqui que eu coloquei? Esse é o determinante da matriz após substituir os resultados. Como que eu substituo? Bom, nós vamos pegar aqui o seguinte. Esse aqui é o meu delta x, certo? Desculpa, esse aqui é o meu delta, que é a minha matriz geral. Agora nós vamos calcular o delta x, certo? Essa matriz aqui vai ser gerada como? Na coluna da variável x, nós vamos reescrever colocando as soluções que nós temos. Então, olha só, essa coluna aqui de soluções que nós temos, ela vai ir em cada uma das colunas das variáveis, um após o outro, tá? Então, olha só, aqui na coluna do x, agora nós vamos escrever o quê? B1, B2, B3. B1, B2, B3. E o restante como é que fica? Copia exatamente igual. A12, A22, A32, A13, A23 e A33. Certo? Então está aqui a nossa matriz, tá? Aqui está o nosso determinante ΔX. Se eu quiser calcular o valor da variável x nesse sistema, basta que eu calcule o determinante, tá? Utilizando aqui, né, os métodos que a gente utilizou,
né, para calcular os determinantes, tá? Por isso que eu disse para vocês revisarem bem essa parte aqui de determinantes de terceira ordem, né, de matrizes quadradas, que eu apliquei bem direitinho nas aulas de determinantes. É essencial que esteja bem afiado para fazer isso daqui. Então, para as outras variáveis, para descobrir as variáveis y e z, o procedimento é exatamente o mesmo. Então, se eu quiser calcular o meu ΔY, ou seja, o meu determinante em relação a y, o que tu vai fazer? Tu vai substituir essas soluções aqui na coluna do y, e as outras vão ficar exatamente iguais. Então, vamos lá. Vai ficar A11, A21, A31. E na coluna do y, como é que vai ficar? B1, B2, B3. Na do z, A13, A23 e A33. Certo? Simplesmente substituir na coluna que tu quer, tá? E se eu quero agora o meu AZ, como é que vai ficar? Copiamos as duas primeiras exatamente igual, A11, A21, A31, A12, A22, A32. E agora vamos ficar com, na coluna do Z, a gente substitui os resultados. B1, B2 e B3. Aqui estão todas as nossas matrizes, todos os nossos determinantes que nós temos que encontrar. O ΔZ, o ΔY, o ΔX e o delta. Nessa ordem, tá? A boa notícia é que, em geral, os exercícios não pedem para te calcular todas as variáveis. Eles pedem para te calcular uma ou duas. Se a gente já tem duas, a terceira a gente consegue calcular com algum procedimento um pouco mais fácil, tá? Então, gente, essa aula aqui, a minha intenção, como essa matéria é um pouco longa e trabalhosa, é simplesmente demonstrar para vocês como que funciona. No vídeo seguinte, nós vamos resolver um exercício completo, pegar uma matriz completa, calcular todos os determinantes e encontrar todas as soluções do sistema linear de 3 variáveis. Por gentileza, vamos para o próximo vídeo e então dar continuidade. Lembrando que o nosso site é www.mesalva.net e também que vocês podem nos visitar no Facebook, no Twitter e etc. Muito obrigado, até logo.